Olá, meu nome é Kailane Sampaio e estou aqui para dar início à apresentação do Seminário de Filosofia Pré-Socrática. É articulado pelo grupo de 4 pessoas, sendo estes Cinderela Mel, Hugo Novaes, eu, Kailane Sampaio e Miguel Arcanjo. Este seminário é submetido à Instituição Federal da Bahia, Campus Ceabra, como parte dos requisitos necessários para a obtenção de notas no curso técnico Meio Ambiente EAD, turma 28.220.1, na matéria de Filosofia sob a orientação da docente Palome Ohana. Ceabra, Bahia, 30 de abril de 2021. Bom, a mitologia sempre foi um elemento cultural muito importante na polis grega, porque dava unidade às cidades-estado com instituições e costumes muito diversificados. Os deuses da mitologia grega se relacionavam com a natureza e eram bastante próximos do homem também. Eles se zangavam, se alegravam, se apaixonavam, sentiam ciúme e fome. As histórias dos gregos eram transmitidas em forma de mito. Por tratarem de sentimentos humanos como amor, ódio, admiração e inveja, os mitos servem para entendermos melhor a nós mesmos, na tentativa de responder a indagações morais que rodeiam a mente humana. Os filósofos pré-socráticos fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles desenvolveram suas teorias do século 7 ao 5 a.C. e recebem esse nome pois são os filósofos que antecederam Sócrates. Esses pensadores buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo, focando principalmente nos aspectos da natureza, eram chamados de filósofos da physis, ou filósofos da natureza mesmo. Foram eles os responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica. Assim, buscaram dar uma explicação racional para a origem de todas as coisas. Vale ressaltar também que a mitologia grega ela explicava o universo através da cosmogonia, que cosmos significa universo e gonos significa gênese ou nascimento. A cosmogonia dá sentido a tudo que existe através da ideia de nascimento a partir de uma relação sexual entre os deuses. Era assim que os antigos pensadores tinham essa ideia. Porém, os filósofos pré-socráticos abandonaram essa ideia e construíram a cosmologia, explicação do universo baseada no logos, argumentação, lógica e razão. Os deuses deram lugar então à natureza na compreensão sobre a origem das coisas. A filosofia, nascida com esses primeiros filósofos, deu origem a toda uma produção de conhecimento e de representação da realidade. Toda essa construção serviu como base para o desenvolvimento da cultura ocidental. Tópico 2.1. O princípio de todas as coisas, a arqué. Para os filósofos pré-socráticos, a arché ou arqué seria o elemento que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas do mundo. Esse é um termo fundamental na linguagem dos filósofos pré-socráticos, no caso, que é caracterizado pela procura da substância inicial de onde tudo surge e também a ideia mais antiga dos filósofos. No caso de Tales de Mileto, por exemplo, a água era um elemento puro e através dele podia-se criar várias coisas: o início, o desenvolvimento e o fim de tudo. Princípio único. Um dos pré-socráticos, Diógenes de Apolônia, explicou o raciocínio que levou os filósofos desse período à ideia de arché. Abre aspas, todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. Parece um pouquinho confuso. E isto é evidente, porque se as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo, e as outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma dessas coisas fosse diferente de qualquer outra, ele seria diferente e diferenciava sua natureza própria, e se não permanecesse, então não permaneceria puro. E através disso descobriu que ocorreu muitas mudanças e diferenciações. Então as coisas não poderiam de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à existência, se todas as outras coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas. Todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa.
Fecha aspas. Esse trecho me lembra uma frase de Lavoisier em que ele diz, abre aspas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Fecha aspas. Oi, meu nome é Miguel Arcanjo e agora eu vou apresentar um pouco sobre os filósofos pré-socráticos. A escola pluralista é uma escola de filosofia composta por Anaxágoras, Empédocles e Demócrito. O dominador comum nas posturas filosóficas desses pensadores consiste em admitir que não há um princípio único que explique todo o universo. Existem vários princípios que, misturando-se, formam a multiplicidade das coisas existentes, daí a denominação pluralistas. Empédocles, por volta do ano de 492 a.C., na cidade de Agriginto, nasceu Empédocles, um homem que certamente possuía muitas virtudes. Foi médico, dramaturgo, político, poeta e filósofo, com uma escrita que visava encantar e convencer emocionalmente. Empédocles expressou em belos versos o seu modo de pensar, bem como seu conhecimento sobre a natureza e religião. Empédocles concordava que a natureza possuía uma só origem, mas inovou ao pensar essa origem não apenas derivada de um princípio único, mas sim composta de 4 raízes fundamentais: terra, fogo, ar e água. Segundo Empédocles, era a partir da reunião e separação desses elementos que todas as coisas surgiam, o devir ou o movimento, e transformar geração e corrupção das coisas, surgimento e desaparecimento delas. Davam-se a mistura desses elementos, contribuindo em várias proporções. O que caracterizava cada ser era a predominância de um outro desses elementos, sendo que nunca se transformavam no outro, mas somente se distribuíram diferentes nos seres. No entanto, mesmo considerando os 4 elementos fundamentais que sempre permaneceram em todas as transformações, a causa que provocava a reunião ou separação desses elementos era extrínseca a elas. Conforme Empédocles, o amor e o ódio são os 2 elementos universais que proporcionam um movimento de reunião e separação das substâncias. Empédocles deve ter percebido que o amor e o ódio aproximam e afastam os seres humanos e por isso elevou à categoria de forças antagônicas cósmicas capazes de realizar o processo de atração e repulsão. Anaxágoras foi um filósofo do período pré-socrático da Ásia Menor. Dedicou-se ao estudo da astronomia e da biologia, procurando sintetizar e tornar lógica as explicações do mundo. Anaxágoras nasceu em Clazomenas, na Jônia, colônia grega da Ásia Menor, por volta do ano de 500 a.C. Com 20 anos, mudou-se para Atenas. Anaxágoras foi o último representante dos pré-socráticos com relação à estrutura do universo. Desenvolveu uma teoria que se diferenciava radicalmente das outras correntes filosóficas da época. Para Anaxágoras, várias substâncias compunham a totalidade do espaço. Insiste que a cada elemento constituído seria fundamental em si mesmo. Para ele, a matéria seria constituída pela combinação desses elementos infinitamente indivisíveis. Acreditava que no ar cortina sementes de todas as coisas que eram trazidas da terra pela chuva e dava como exemplo as plantas. Anaxágoras defendeu também a ideia de que junto à matéria existe um princípio ordenado, um nous ou inteligência, como causa do movimento, por isso foi classificado como o primeiro dualista. Segundo interpretava Platão, Anaxágoras recorria a esse tese apenas para explicar a origem do movimento do universo. Produzido esse movimento, o universo ficava abandonado à força mecânica. Demócrito de Abdera foi um filósofo grego. Ele nasceu
460 anos antes de Cristo e morreu com cerca de 90 anos de idade. Conhecido como um dos pré-socráticos, Demócrito estudou na escola de filosofia de Leucipo, tornando-se seu sucessor. Ele é considerado um dos maiores escritores de seu tempo, já que sua produção parece contar com cerca de 90 obras. No entanto, a maioria desses escritores foram perdidos no tempo e até mesmo a autoria deles é incerta. Curiosamente, Demócrito era conhecido na Grécia pelo seu sorriso, sendo retratado até hoje dessa forma. Em vida, o filósofo viajou defendendo suas teorias, que atualmente são lembradas como uma parte importante da história da filosofia. Assim, Demócrito foi responsável, junto com Leucipo, por formular a ideia de átomo. Em outras palavras, conforme o filósofo, o universo e a humanidade são formados de partículas pequenas, indivisíveis, e pelo modo como essas partes se arranjam. Os jônicos. A escola jônica originou-se. Os jônios. A escola jônica originou-se em Mileto, uma das 12 cidades que formavam a Federação Jônica na costa da Ásia Menor, que por seu centro mercantil estava em contato constante com as antigas civilizações orientais. Pertencem a essa cidade os 3 primeiros filósofos, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaximenes de Mileto. A escola jônica é também a primeira do período naturalista, preocupando-se com os seus componentes, com achar a substância única a causa do princípio do mundo natural, vario múltiplo e mutável. Essa escola floresceu colônias gregas de Mileto e Éfeso na Ásia Menor durante todo o seu século VI a.C., até a destruição da cidade pelos persas no ano de 494 a.C. Era o início da filosofia e do esforço humano em compreender o espetáculo da existência a partir da racionalidade. Tales. Tales de Mileto foi um importante pensador, filósofo e matemático grego pré-socrático. É considerado por alguns o pai da ciência e da filosofia ocidental. Suas principais ideias expandiram os horizontes teóricos nas áreas da matemática, filosofia e astronomia. Para ele, a água era o principal elemento da natureza e a essência de todas as coisas. Tales de Mileto, provavelmente descendente de fenícios, nasceu na antiga colônia grega Mileto, região da Jônia, atual Turquia, por volta de 623 ou 624 a.C. Foi um homem de muitas habilidades e erudição, sendo assim uma figura respeitada pelo seu povo grego. Buscou respostas racionais para os fenômenos da natureza e as razões da existência. Por isso é considerado um dos primeiros filósofos a romper com o ponto de vista religioso. Criou um teorema e fez grandes contribuições na área da astronomia e matemática. Na cidade de Mileto foi fundador da escola jônica, considerada a mais antiga escola filosófica onde seus pensadores buscavam explicações cosmológicas, ou seja, por meio da natureza através das observações. Assim eram adeptos da chamada filosofia unitarista, cujo princípio estava baseado no princípio único, o qual explica todas as coisas, e no caso de Tales de Mileto, o elemento água. Anaximandro de Mileto nasceu na cidade de Mileto, Ásia Menor, atual Turquia, em 610 a.C. e faleceu em 545 a.C. Foi geógrafo, matemático, astrônomo e político, autor do primeiro mapa da história e iniciador da astronomia. Afirmou que a origem de todas as coisas seria o apeiron, o infinito. O mundo se dissolveria nele também, pois é apenas um mundo dentre outros mundos. Supôs a geração espontânea dos seres vivos e a transformação dos peixes em homens. Imaginava a terra como um disco suspenso no ar. Sucessor e discípulo de Tales, sua filosofia pode ser considerada como um desenvolvimento interno do raciocínio do seu mestre. Anaximenes de Mileto nasceu no século VI a.C., provavelmente no ano de
585 desse período e faleceu entre o ano de 528 e 520 a.C. Pouco se sabe sobre a vida de Anaximenes. Ele foi descrito como companheiro e discípulo de Anaximandro, com quem também compartilhava questões filosóficas parecidas. Embora atualmente não seja o mais conhecido, em sua época parece ter sido considerado o principal representante da escola de Mileto. Assim, ele se interessava pela física, a cosmologia e a meteorologia. Anaximenes de Mileto era um pensador do seu tempo, ou seja, suas reflexões se pautavam nas mesmas preocupações dos autores de sua época. Nesse contexto, pelo menos duas questões eram importantes: a arte e a cosmologia. Desse modo, para os primeiros filósofos, o princípio da explicação de cosmos era monista, ou seja, pautada em apenas um elemento. Para Anaximenes, esse elemento era o ar. Diz-se que Anaximenes escreveu uma obra chamada Sobre a Natureza. Não coincidentemente, esse era o mesmo tema que interessava aos pensadores de sua época, a natureza ou a physics, a explicá-las a partir de princípios, uma vez que poucos fragmentos dos escritos de Anaximenes restaram, é raro encontrar citações suas. Heráclito era de Éfeso, na atual Turquia. Ele pertenceu à nobreza, pois sua família era descendente do fundador da cidade. Pode ser porque esse motivo ele desprezava o povo simples e nunca interferiu na política. Desprezou também os antigos poetas, os filósofos de sua época e a religião. Era contemporâneo de Parmênides. É conhecido pelos seus escritos não muito claro, especialmente em sua obra Acerca da Natureza, onde aparecem diversas sentenças breves em forma de prosa. Heráclito considerava que a natureza estava em constante devir, transformação, e o fogo era a substância original, ou seja, o primeiro elemento da composição da matéria. Para Heráclito, o fogo é a matéria fundamental, o substrato de todas as metáforas, e conexão universal era definido como modalidade e inquietação. Para ele, tudo está em constante movimento. O mundo passa por criações e destruições perpétuas, porque tudo flui, tudo muda. Diz Heráclito: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque tanto a água quanto o homem muda innecessariamente. Tais mudanças, porém, não se pode fazer o acaso. Olá, meu nome é Cinderela e eu vou estar falando um pouco, sobre os pitagóricos e um pouquinho também sobre o Pitágoras. Então, Pitágoras, ele foi fundador da escola pitagórica, que na época era uma sociedade secreta dedicada ao estudo dos números, Então, os membros, dessa sociedade se chamavam de pitagóricos, se tornaram conhecidos como pitagóricos, e desenvolveram uma parte significativa do conhecimento matemático, e isso em segredo absoluto, Então a gente pode considerar que os pitagóricos eram uma ordem religiosa e também uma escola, filosófica, e a sua filosofia ela era baseada no lema de que o número era tudo, de que o número era a substância de todas as coisas. Então, o que eles pretendiam afirmar com isso, Eles pretendiam afirmar, que não só todos os objetos conhecidos tinham um número, ou podia ser, ordenados e contados, mas também que os números eram a base de todos os fenômenos físicos. Então, eles adoravam, os números e acreditavam, que eles tinham propriedades mágicas. As preocupações dos pitagóricos, com o número, fazia parte do espírito de uma religião, e o seu modo de vida e o fato, de serem vegetarianos
tinha origem nas crenças que eles tinham. E um aspecto, né, importante da vida dos pitagóricos eram as regras que eles tinham. Eles praticavam dietas, adoração de números e reuniões secretas e rituais. Era a realização de um estudo matemático e filosófico como uma base moral. Então, eles acreditavam firmemente, né, que a essência de tudo, na geometria ou nas questões práticas, né, e teóricas da vida do homem, podia ser explicada através dos números. Então, para eles, os números sempre estavam ligados à contagem das coisas. Tanto que eles consideravam até o número como base do universo. Todas as coisas podiam ser contadas, incluindo os comprimentos. Uma das 4 disciplinas, né, presentes nessa escola era a geometria, a música, a aritmética e também a astronomia, que eram as disciplinas fundamentais. Nisso, eles descobriram que a harmonia da música correspondia às razões simples entre os números. De acordo com Aristóteles também, né, os pitagóricos pensavam, né, que todos o céu era composto por escalas musicais e números, e o símbolo especial, né, da escola pitagórica era a estrela, né, de 5 vértices, inscrita assim no pentágono, e esse pentágono e a estrela nele, né, que tinha, era composto por diagonais que para eles, né, tinham propriedades fascinantes, propriedades que eles pensavam ser místicas. Então, com isso, eles juraram nunca revelar a ninguém seus conhecimentos fora da sociedade, mas a notícia se espalhou, né, e a lenda diz que Pitágoras afogou o membro que divulgou ao mundo o segredo da existência dos estranhos números, né, que eles descobriram. Então, Pitágoras ele morreu por volta de 500 anos antes de Cristo, e não deixou nenhum registro escrito do seu trabalho. A escola também foi destruída, né, por um grupo rival político, sendo a maioria de seus membros morta, né, e os restantes dispersaram-se pelo mundo grego e levaram também, né, com eles a sua filosofia e o misticismo dos números. Agora um pouquinho da trajetória de Pitágoras. Então, Pitágoras, né, ele foi um filósofo grego e pré-socrático que nasceu na cidade, né, de Samos e viveu na Magna Grécia, né, que hoje fica ali aproximadamente ao sul da Itália. E além de ter sido, né, o fundador da escola, ele, dentre os pré-socráticos, ele também foi o criador da palavra filosofia, né, palavra que a gente utiliza hoje, né, para denominar esse ramo do conhecimento, que não é muito bem uma ciência, né, e também não se diferenciou do conhecimento produzido, né, até então, que produz a relação de busca pelo saber, de amizade, né, que se a gente for pensar a raiz da palavra com a sabedoria, né. Pitágoras ele também foi um reconhecido matemático e na sua época ele ficou conhecido como uma espécie de místico, né? Tanto é que ele fundou a escola e ficou conhecido como uma espécie de seito. Ele também ficou conhecido por conta de seu teorema, né? Que era uma relação entre os lados do triângulo. Então, por que, né, isso é importante? Pensando na filosofia, no que ela deixou para a posterioridade, se a gente for pensar, né, ele foi um filósofo que buscava o sentido ali da arqué, um princípio gerador de toda a natureza, que ele disse, ele formulou, né, ele identificou esse princípio justamente no número, e além disso, ele descobriu as escalas musicais. E então ele identificou que as cordas, ao vibrarem, né, elas emitiam sons. Então, para ele, aquilo era como o arqué, né, o princípio gerador de tudo. E ele se mudou para Crotona, né,
e morreu, como eu havia dito, em 500 anos antes de Cristo, não deixando nenhum registro do seu trabalho. Vou estar falando um pouquinho também sobre os Eleatas, Parmênides e também Zenão. Os Eleatas, eles faziam parte, né, da escola eleática, que tem o seu nome derivado da cidade de Eleia, que era também, né, localizada no sul da Itália, que antes eles chamavam de Magna Grécia, né, lugar de origem de seus principais pensadores, que era Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia. E essa escola, ela é um pouco diferente da jônica, que caracterizou-se por não procurar uma explicação da realidade baseada na natureza, mas sim na base da razão. Então, esses dois filósofos, eles se esforçaram por apresentar que o mundo ele não seria composto por movimento, né, como queria Heráclito, mas por uma imutabilidade que constitui as essências. Então, a matéria, por exemplo, segundo Parmênides, ela enganava ao aparentar mudanças. E as essências dos objetos, materiais, né, elas permaneceriam idênticas. Então, suas preocupações eram mais abstratas e apresentaram o primeiro sopro, né, de uma lógica e de uma metafísica, né, e seus pensadores, eles defendiam muito a existência de uma realidade única, né? Por isso ficaram conhecidos também como monistas, né? Em oposição ao mobilismo. E a realidade, para eles, era única, era imóvel, eterna, imutável. Não apresentava nem princípio e nem fim. Era, para eles, essa realidade era um único conhecimento válido, né? Ela era contínua e era indivisível. E Parmênides, né? Ele foi o fundador da escola eleata, né? Ele foi um filósofo grego que nasceu na cidade de Eleia, né? Na cidade grega, que hoje é a atual Itália. E o seu interesse, né, pela filosofia o levou, né, a se aproximar das ideias do filósofo Pitágoras e da escola, né, pitagórica. Porém, ele não chegou, né, a se aproximar das questões difundidas por Pitágoras. E suas teorias, né, sucederam às ideias do seu mestre, né, que era Xenófanes, que visavam, né, apresentar o mobilismo e a unidade como a essência, né, do surgimento do universo, e fez parte também dos primeiros gregos a estudar a natureza cosmológica, procurando assim um elemento, né, constitutivo de todas as coisas sem recorrer aos mitos. Então, foi nesse período, né, que ocorreu a passagem do mito para a razão. Mas, infelizmente, hoje existem apenas fragmentos, né, do poema de Parmênides, que nele fala, né, sobre a natureza. Esse poema ele condensa, né, toda a sua teoria cosmológica e esclarece também o que ele entendia, né, por verdade. Que, segundo Heráclito, o mundo estava em constante transformação, né, num estágio em que ele chamava de dever. Então, Parmênides, ele refutou, né, as ideias de Heráclito e disse, né, que nada muda, tudo para ele era uno, ou seja, a mudança para ele era uma ilusão dos sentidos, né? Então, ele usava da contradição, da lógica, né, para chegar à sua conclusão. Já Zenão, ele nasceu por volta de 490, né, antes de Cristo, e também na cidade de Eleia, e foi um grande filósofo pré-socrático da escola eleática. Também foi
foi um dos grandes discípulos, né, de Parmênides, e ele defendia, né, a filosofia do seu mestre de modo apaixonado. Além de ser filósofo, ele também era professor, né? Ele se envolveu também com a política, e o seu principal método, ele consistia na elaboração, né, de paradoxos, onde nesses paradoxos ele lançava uma ideia de senso comum, que aparentemente detestava, né, a essência do movimento. Inclusive, em um momento, ele chegou a admitir, né, que o filósofo Heráclito, que defendia o movimento, né, estava totalmente errado. Então, ele, apesar, né, de ser 40 anos mais jovem que o seu mestre, ele se dedicou à teoria do tal, e ao contrário da maioria dos pré-socráticos, existia, né, mais de uma autoria do filósofo. Ele participava ativamente da vida política e pública da cidade, inclusive legislou e ocupou cargos de destaque, e foi exatamente por esse motivo que ele foi preso, ele foi torturado e depois ele foi morto. E isso ocorreu, né, por mais ou menos 430 antes de Cristo. E uma das frases mais conhecidas, né, desse filósofo abre aspas, o que se move sempre está no mesmo lugar agora, fecha aspas. E aqui foram as referências, né, que a gente utilizou para obter essas informações. Queremos agradecer primeiramente a Deus que nos deu a vida. Agradecemos por nos permitir concluir mais uma etapa de nossos trabalhos, por iluminar nossa mente, dando inteligência e compreensão acerca dos conteúdos aqui apresentados. E também à professora Paloma, toda a nossa gratidão pela paciência e o dom de ensinar, contribuindo assim para a nossa formação. Obrigado pela atenção de todos.